Mais de um ano após o anúncio de Deuses e Monstros, o primeiro novo filme do universo DC foi revelado. Um live action dos Jovens Titãs, escrito por Ana Nogueira, que também roteirizou Supergirl, Mulher do Amanhã. O trabalho chamou a atenção de James Gunn, que a contratou rapidamente para Jovens Titãs. Isso é importante por ser o primeiro novo filme do elenco desde o vídeo de anúncio. Nunca existiu um filme live action dos Jovens Titãs. Apesar do universo DC já ter equipes confirmadas para projetos, todas são grupos mais obscuros como autoridade e comandos das criaturas. E diferente dessas equipes, os Jovens Titãs já têm uma base de fãs consolidada. A maioria desses fãs conhece mais a equipe de 2003 com Dick Grayson como Robin, Estelar, Cyborg, Ravena e Mutano. No entanto, essa formação nunca existiu nos quadrinhos e, até onde sabemos, também não seria possível no universo DC, pelo menos não com todos esses personagens ainda adolescentes. Esse anúncio do filme me fez pensar sobre qual será a formação do filme, e é sobre isso que vou falar neste vídeo. Comente qual formação quer ver e não esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo do universo DC. Vamos começar! Primeiro, precisamos limitar as opções e eliminar todos dos Jovens Titãs ou Justiça Jovem que considero improváveis. A maioria dos personagens que eu eliminei são bem secundários ou caíram na irrelevância, o que sim, é algo que James Gunn gosta de usar, mas para os Jovens Titãs especificamente, existem tantos personagens populares para usar que não há motivo nenhum para recorrer ao fundo do poço. Para esses personagens irrelevantes, nem menciono o motivo da eliminação, mas há outros mais populares que eliminei por razões específicas. Em 19 de fevereiro de 2023, James Gunn respondeu no Twitter a um artigo sobre 8 personagens que deveriam aparecer no universo DC, dizendo 4 de 8 serve, sugerindo que apenas 4 deles estarão presentes. Depois ele curtiu uma resposta com esses 4 sim, e fotos de Estático, Vixen, Asa Noturna e Cassandra Cain, praticamente confirmando só esses 4 no capítulo 1 do universo DC, enquanto os outros não. Na verdade, esses 4 personagens que não aparecerão têm ligação em alguma versão com os Jovens Titãs. Há o John Kent, o Superboy, que ainda não nasceu. Kyle Rayner é o próximo Lanterna Verde, mas ainda precisam apresentar e desenvolver os outros 3. Terra se destaca apenas por uma história já muito adaptada, mas o mais relevante é Roy Harper, ou Arsenal, um dos 5 membros fundadores dos Novos Titãs. Embora eu pudesse viver sem o resto, espero que reconheçam o Roy de algum modo, talvez dizendo que se aposentou pelo vício, ou quem sabe James Gunn mude de ideia e inclua o Roy. Não necessariamente na equipe principal. Por isso não vou incluir o Roy neste vídeo. Eliminei alguns titãs por haver personagens semelhantes mais interessantes, como Ace West vs Impulso e Tempest vs Calder Aqualad. Eu não colocaria o Superboy para evitar excesso de kryptonianos, já que Superman e Supergirl terão filmes além dos Jovens Titãs. Hawk e Dove ficariam de fora pelo destaque em Titãs e Ravaga e Jericho porque quero guardar Exterminador e relacionados para uma sequência. Wally West, pois queria vê-lo na Liga da Justiça. Excluiria todos da família do Batman, exceto o Robin, que merece essa vaga. No momento, há 15 heróis disponíveis, divididos em 2 categorias. Os adultos deste universo incluem Asa Noturna, Donna Troy, Estelar e Besouro Azul, já adulto em 2023. Já Damian Wayne, Tim Drake, Impulso, Moça Maravilha, Aqualad, Arqueiro Vermelho, Super Choque, Cyborg, Ravena, Mutano e Abelha poderiam ser adolescentes. Essas categorias são importantes porque não sabemos se vão manter a ideia de serem uma equipe de adolescentes. O artigo que confirmou o filme chamou-o de Jovens Titãs, e é improvável que usem o título Titãs, pois já foi nome de uma série de televisão. Por outro lado, Titãs e especialmente o universo animado da DC, com filmes que ainda eram chamados de Jovens Titãs, estabeleceram o precedente para versões dessas equipes que são uma mistura de adultos e adolescentes. A próxima coisa que precisamos levar em consideração é quais são os planos para o Robin depois de Batman, os bravos e destemidos. Se quiserem Damian nos Jovens Titãs ou Tim Drake como Robin do grupo, provavelmente precisarão dar ao Tim uma nova identidade de super-herói. Caso contrário, podem confundir muito o público. Eles poderiam usar o Asa Noturna como Robin dos Titãs, mas além de ele já ser adulto, o que fariam com o Tim? Será que o Tim existe nesse universo? Também é preciso ver em qual versão dos Jovens Titãs será baseado? A equipe original do desenho, Justiça Jovem, Renascimento, Titãs, quem sabe? Porque neste momento ainda não sabemos o suficiente para reduzir essas opções dessas 15. Eu também vou criar várias opções diferentes para cada Robin.
levando todas essas ideias em consideração. Antes de chegarmos a essas equipes, porém, tem definitivamente mais uma coisa que precisamos levar em consideração, e isso tem a ver com qual versão dos Titãs está sendo adaptada. E é que existe uma versão que tem uma galeria de vilões muito mais extensa. Sem Ravenna, você não pode ter Irmão Sangue e Trigon. Sem Mutano, você não pode se conectar à Patrulha do Destino ou usar o Cérebro e a Irmandade do Mal. E sem Estelar, você não pode usar a Estrela Negra ou os Tamaranianos. Sobre o Cyborg, apesar de não trazer vilões dos Jovens Titãs, ele contribui muito para a dinâmica e é o único dos 4 citado por James Gunn. Recebemos no Twitter uma foto perguntando se veríamos o Cyborg mais humano e clássico antes dos Novos 52. Usar esse design, fazer do Cyborg um adolescente de novo e devolvê-lo aos Titãs, onde combina mais, ajudaria a diferenciá-lo bastante da versão do universo DC estendido. Além dos vilões, esses membros compõem a equipe mais icônica e popular, sendo alguns dos poucos heróis que não são ajudantes da Liga da Justiça. E assim, diferenciando os Jovens Titãs de serem apenas uma Liga da Justiça Júnior, tudo isso para dizer que eu acho que é definitivamente essa versão dos Jovens Titãs que será e deve ser a base para a franquia de filmes live action. Todos os adolescentes que escolhi são baseados nisso, exceto um, por quem vou começar. Se Tim é o Robin dos Jovens Titãs, eu faria ele ter o momento Asa Noturna do Contrato de Judas e ganhar nova identidade. Talvez o Red Kiss, mas não o Red Robin, pois é parecido demais com Robin e não funciona. Além disso, diria que o filme tem mais chance, comparado às equipes do Damian ou do Dick Grayson, de se basear em uma equipe formada por ex-ajudantes, já que Tim faz parte da Justiça Jovem. Esse aspecto específico dos Titãs pode realmente ser explorado, já que os Titãs parecem estar recebendo um filme antes da Liga da Justiça. E é totalmente possível que a Liga tenha talvez uma formação não convencional, ou talvez até seja uma situação tipo Liga da Justiça Sem Limites, com dezenas de heróis. Talvez os Jovens Titãs serem formados principalmente por ajudantes dos heróis clássicos da Liga da Justiça seja exatamente o que buscam. Como disse antes, não vou incluir o Superboy agora, então a formação da Justiça Jovem mudaria. Minha equipe teria Robin, Impulso, Moça Maravilha, Aqualad, Arqueiro Vermelho e Estático. Tim Drake e Cassie fazem parte da formação original da Justiça Jovem, já o Aqualad só entrou por causa do papel dele no desenho animado. Arqueiro Vermelho substitui a Arqueira, que ficou irrelevante. Como já mencionei, o Estático está confirmado no universo, e sem um filme solo, esse deve ser o melhor lugar para sua aparição. Essa é uma das 2 equipes do vídeo formada só por adolescentes, o que considero ideal para um filme dos Jovens Titãs. Mas, com tantas restrições, não foi fácil parecer autêntico. A outra equipe do Tim Drake é intercambiável com uma das equipes do Damian Wayne, ou seja, a única mudança é que trocaram o Tim pelo Damian. Essa equipe é baseada no desenho animado de 2003 da série. Quando Robin era Dick Grayson, adotou elementos do design e arma de Tim Drake, fazendo muitos pensarem que ele poderia ser Tim Drake. Acho que trocar o Dick pelo Tim não mudaria muito o visual e o clima dos Jovens Titãs, exceto pela Estelar, que deve ter a mesma idade ou pelo menos ser da mesma idade do Dick Grayson e ter um passado com ele. Como Mutano, Ravenna e Cyborg precisam ter a mesma idade para manter suas dinâmicas. Como o namoro de Mutano e Ravenna, ou a amizade do Mutano com o Cyborg, Estelar seria a única adulta da equipe. Eles provavelmente conseguiriam fazer isso funcionar focando nesse aspecto, tornando a Estelar a líder, a pessoa que reuniu a equipe, ou poderiam deixar a situação menos estranha adicionando um segundo membro adulto ao reintroduzir Jaime Reyes, também conhecido como Besouro Azul, que realmente não tem muitos lugares para ser inserido no universo DC. Está claro que não terá continuação pela bilheteria do primeiro filme. Uma opção é o Gladiador Dourado, mas ele tem relação mais próxima com Ted Kord, o outro Besouro Azul. Fora isso, não consigo realmente ver Jaime aparecendo em outro lugar, além de talvez em um filme da Liga da Justiça, então isso provavelmente funcionaria. Admito que das 6 equipes, esse é o que menos gosto, até porque funciona melhor com Damian. Damian é definitivamente um pouco mais diferente comparado ao Tim do Robin do desenho animado de 2003, em tudo, desde o design até a personalidade, armas e até mesmo a idade. Se for dizer algo, diria que a idade ajuda um pouco. Com Tim, a equipe seria apenas um grupo de adolescentes da mesma idade e 2 adultos, enquanto Damian provavelmente seria alguns anos mais novo que os outros adolescentes, então as idades da equipe seriam um pouco mais variadas. Se for dizer algo, isso torna mais adequada a presença dos adultos, como no universo de filmes animados DC. Ainda assim, eu preferiria ver uma equipe do Damian Wayne só com adolescentes, então tiraríamos a Estelar e o Besouro Azul e colocaríamos outros 2. Pensei em substituir a Estelar por outra alienígena feminina, como Supergirl ou Miss Marty.
Supergirl não é uma titã e já tem sua franquia de filmes. Embora Miss Martian pudesse funcionar, um terço da equipe seria verde, por isso não a incluí nas categorias. Como quase toda a equipe já tem um Mutano, personagem verde, resta pouco espaço para a Miss Martian. Então, das heroínas que restam, a escolha fica entre a Moça Maravilha ou a Abelha. A Abelha faz a equipe parecer menos uma Liga da Justiça Júnior, mas seus poderes são quase iguais aos da Vespa da Marvel, o que geraria comparações. A Moça Maravilha, junto com o último membro que vou adicionar, fará a equipe ter metade ajudantes da Liga da Justiça e metade personagens originais dos Novos Titãs, o que considero uma boa mistura. Escolheria a Moça Maravilha aqui, especificamente a versão da Cassandra Sandsmark, da mesma idade do Damian, assim como o último membro. Acho que Damian pode ter uma amizade interessante com Bart Allen. Para essa formação, faria dele o Kid Flash, não o Impulso, pois seu visual combina melhor com a equipe. Por fim, temos as equipes lideradas pelo Asa Noturna, e só o fato de o Asa Noturna estar nessas equipes já significa que nenhuma delas é composta totalmente por adolescentes. Nesse contexto, Damian segue como Robin do Batman em Os Bravos e Destemidos, com Robins mais simplificados. Jason está ou morto ou seguindo seu próprio caminho como Capuz Vermelho. Enquanto Tim Drake, sinceramente, eu não faço ideia do que fariam com ele nesse cenário, então vamos dizer que ele se aposentou, ou talvez ele nunca tenha existido. Dick Grayson é o Asa Noturna. Assim, a formação de 2003 tem Dick como Asa Noturna, não Robin. Neste ponto, novamente, assumindo que o filme e a equipe se chamarão Jovens Titãs, temos 3 adolescentes e 2 adultos. A partir daí, para a equipe do Asa Noturna especificamente, eu colocaria 7 membros em vez de 6. O Besouro Azul seria essencial para ambas as equipes, mas se encaixa melhor aqui, pois é um dos 3 adultos, não apenas 2 como nas equipes do Tim ou do Damian. Isso faz com que haja tantos adultos quanto adolescentes, o que não condiz com o nome Os Jovens Titãs. Então, o membro final será um adolescente, e sinceramente, esse último membro poderia ser praticamente qualquer um. Abelha, Kid Flash, Moça Maravilha, Estático, Aqualad, etc. Mas prometi criar 2 equipes. Se eu tivesse que escolher para essa formação, escolheria o Estático, já que só o Asa Noturna é ajudante de um membro da Liga da Justiça. Em segundo lugar, faria uma reviravolta e não usaria nenhum deles, optando por trazer a Devastadora de volta. Sinceramente, acho que nenhum dos outros se encaixa nessa formação. Falei que não queria personagens ligados ao Exterminador até a sequência, mas talvez funcione com a Devastadora. Ela poderia depois ser revelada como substituta da Terra, que na verdade trabalhava para o Slade. Não sei, mas acho que a Devastadora é a melhor para essa formação. Agora que já analisamos as 6 equipes possíveis com os 3 Robins diferentes, qual dessas equipes seria a minha favorita pessoalmente? Como disse antes, prefiro que só adolescentes componham a equipe, já que são os Jovens Titãs. Está entre a antiga equipe adolescente do Tim, inspirada em Justiça Jovem, e a do Damian, baseada na formação de 2003, mas que mistura membros de outros grupos. Entre as duas eu diria que a equipe do Damian tem mais potencial por alguns motivos. Damian é meu Robin favorito, hoje em dia ele é mais popular que Tim. É baseado mais na versão mais popular dos Jovens Titãs, e os vilões que Mutano e especialmente Ravenna trazem são enormes. Nesse cenário, um grande aspecto do mundo é que, embora heróis sejam comuns e já existam há um tempo, e até se unam com certa frequência, equipes de super-heróis que não sejam relacionadas ao governo nunca são consideradas. A Sociedade da Justiça da América atuou nos anos 40, com apoio do governo, mas foi forçada a sair nos anos 50. E desde então, grupos de super-heróis não têm sido uma ideia popular. Super-heróis reapareceram nos anos 2010, iniciando com Batman e Super-Homem. No início dos anos 2020, surgiram várias equipes de super-heróis ligados ao governo, como Esquadrão Suicida, Comandos das Criaturas e Terrifics. O filme da Autoridade mostra que nos anos 2020 a equipe é criada e confirma a desconfiança do público quanto a times de super-heróis. No fim da década de 2020, esses 6 super-heróis adolescentes se unem por acaso e resolvem se rebelar contra o status quo, como é comum nessa idade. E eles formam uma equipe oficial de super-heróis, os Jovens Titãs. No início, eles não são bem vistos, pois têm integrantes meio robô, animal e demônio, mas após salvarem o mundo, a opinião melhora. Mais tarde, os Jovens Titãs inspiram os heróis adultos a criar a Liga da Justiça, diferente de outras versões do universo DC, mas acho que seria interessante. Quanto aos heróis que não foram usados, Asa Noturna teria sua própria série de televisão, ou talvez seu próprio filme, no qual Estelar apareceria brevemente ou talvez até como personagem principal. Jason está morto ou sozinho, como Capuz Vermelho. Tim continua como parceiro do Batman, mas ele muda sua identidade de super-herói. Wally West é o Flash, e pouco se relaciona com a história de Bart, que lembra o Kid Flash dos Novos 52.
pois não era tão ligado ao Flash. Ele era quase exclusivo dos Jovens Titãs. Os Jovens Titãs originais dos quadrinhos não existiram, mas Dick, Wally e Donna Troy já atuaram juntos antes e são grandes amigos. Donna Troy deixou de ser Moça Maravilha, Roy se aposentou devido ao vício e Aqualad retornou à Atlântida. Um segundo filme dos Jovens Titãs poderia trazer Ricardito e o novo Aqualad. O primeiro filme traria os Jovens Titãs, um grupo recém-formado de heróis entre 13 e 17 anos, incluindo Damian Wayne, Robin, Ravenna, Mutano, Cyborg, Kid Flash, Bart Allen e Cassandra Sandsmark, Moça Maravilha.